Olá, que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Hoje vamos no nosso encontro com o grupo Instrumentos de Esperança, onde eu, Anne Afonso, Sérgio Magri, o nosso amigo especial que nos traz a organização desse canal, incluindo as músicas no final, para que a gente possa estar juntos nessa sintonia de paz, de amor, de disciplina. Vamos falar um pouco dessa disciplina hoje. E agradecendo essa oportunidade também ao Marcelo, meu companheiro, e eu, Viviane Andrade, que hoje vamos relembrar e dar continuidade no capítulo 18, Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, dando continuidade hoje no que a Anne falou. Vamos falar um pouco da porta estreita, que nos convida a pensar um pouco na questão da disciplina. E hoje eu peguei desse livro para que a gente desse início, o Evangelho, que fala justamente uns pontos cruciais da nossa disciplina, que diz que ela é a base de todos os empreendimentos. No plano da construção, do alicerce de uma casa, no trânsito, na nossa família, enfim, nas comunidades, nas escolas, em todos os âmbitos, é necessário a disciplina. Assim para conosco. Sem o estudo, sem o trabalho, sem a orientação disciplinada, sem tentar dominar a nossa alma, e nós estamos mergulhados no caos, como diz essa mensagem aqui relativa à disciplina, dominando assim as nossas tendências de personalismo, dominando assim as nossas tendências em falar o que pensamos, sem refletir, sem filtrar, maltratando por vezes, magoando as pessoas, sem filtrar os nossos pensamentos, sem filtrar as nossas reações. E é justamente do que vem falar esse Evangelho nesse capítulo, quando ele vem nos convidar à porta estreita, uma mensagem do evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, porque é estreito o caminho que ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Então Jesus vem exemplificar aqui nesse texto singelo, nos convidando à reflexão, dessa participação nossa nessa encarnação, a burilarmos os nossos sentimentos, buscando sim essa porta que conduz ao caminho do Evangelho do Cristo, essa reflexão da sensatez, porque nós temos esse potencial, né, de inteligência que nos faz discernir as boas ações, as más ações, mas por vezes nós não damos ouvidos. Estamos no mundo passeando, achando que estamos aqui sem responsabilidade, mas na verdade nós temos muitas responsabilidades perante o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual, porque somos espíritos imortais. E o Senhor, como diz aqui o texto, abre as portas para nós, Ele nos convida, né? E Ele diz aqui: esforçai-vos para entrar nessa porta estreita, porque eu vos asseguro que muitos a procurarão e não conseguirão nela entrar e permanecer. E não é o caso de buscar e ter perseverança, porque muitos, por vezes, se entristecem, se aborrecem com o caminho que convida a uma disciplina, convida o domínio das nossas más tendências, e por vezes nós nos afastamos dessa correção, né? E ele acrescenta aqui, no Evangelho de Lucas: haverá sim pranto e ranger dos dentes. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
porque ele vem salientar que a porta larga é justamente esse caminho das nossas más paixões, dessas nossas más tendências, porque é numeroso as pessoas, é grande o número de pessoas que vivem a comer, a beber e a dormir, vamos dizer assim, sem procurar se evangelizar, sem procurar os recursos de uma leitura, sem procurar os recursos de uma reflexão, de um texto que vá acalmar o seu coração. As pessoas acreditam somente nessa questão material, que é o caminho do mundo. E o caminho nosso é buscarmos o caminho do progresso do espírito. Além, sim, claro, devemos trabalhar, como diz aqui, cuidar do corpo e da alma. Nós estudamos isso. A valorizar, sim, a nossa família, a valorizar, sim, a nossa saúde, o nosso trabalho, porque nós estamos, inclusive, passando por um momento de transição planetária, então estamos vivenciando momentos de guerra, de muita atrocidade, de muita tristeza, porém nós estamos aqui inseridos nessa educação do Evangelho do Cristo, então estamos mais alertas, estamos mais reflexivos a fazer brilhar a nossa luz. E como fazer brilhar a nossa luz? Fazer a escolha certa. A escolha certa é justamente nos colocarmos nessa conduta da oração, fazer o Evangelho no lar, fazer o Pai Nosso, pensando e acreditando que o Pai, Ele é para conosco e nada é contra nós, inserindo o Evangelho do Cristo dentro das nossas casas, mas principalmente na nossa casa mental, no nosso coração, e assim deixar de caminhar tanto nessas portas largas que nos fazem trilhar um caminho onde depois haverá choro e ranger dos dentes. E não é justamente o que acontece? Nas questões materialistas, as pessoas que se distanciam do Evangelho, que batem em retirada das casas espíritas, ficam depois com um acúmulo de sofrimento, porque não se colocam na fé, na boa vontade, principalmente na perseverança. E a porta da perdição é larga. E nós convidamos ao abandono das nossas más paixões, das nossas más tendências, fazendo brilhar a luz do Cristo em nós, sem questionar. Como diz a lição de André Luiz, no livro Sinal Verde, bem interessante, quando ele diz que a nossa voz está impregnada de sentimentos, assim como as nossas ações estão impregnadas dos nossos sentimentos. Então, que possamos fazer brilhar a nossa luz, o nosso caminho, levando a semente do Evangelho, propagando a semente do Evangelho, educando a nossa visão, a nossa audição, os nossos atos, em qualquer circunstância, em qualquer momento, seja na dor, seja nas dificuldades. Nós sabemos que é desafiante, sabemos das grandes dificuldades do mundo, mas há coisas que nós não podemos corrigir. Podemos corrigir a nós mesmos, entrando então por essa porta que é estreita, que é uma porta cheia de dificuldades, mas quando nós temos o Cristo, quando nós vivenciamos o Evangelho do Cristo, nós com certeza teremos o apoio da espiritualidade amiga, teremos o apoio dos nossos mentores, teremos o apoio dos ensinamentos cristãos, o apoio da fé que move montanhas, e aprendendo a nos habituar a não censurar aquilo que nós não compreendemos. Na justiça divina, que nada acontece ao acaso, nós vamos então buscando essa sensibilidade e esses recursos que só nos ajudam. E que Jesus então nos abençoe, nos ilumine, nos corrija,
nos dê uma boa condução nos caminhos que a gente escolher, nos nossos propósitos, e que tenhamos então um bom início de mês de dezembro. Logo, logo estaremos de volta com o nosso evangelho musical. Nos preparando então para a nossa música. Vai lá, nosso amigo. Muito obrigada. Até a próxima.